Bom, o nosso grupo aí teve como sorteado o perfil adulto, né, dos 25 a 39 anos. Os integrantes do grupo é o Bruno Henrique, o Eduardo Oliveira e o Mariano Boroni. Bom, falando um pouco sobre a descrição da fase de vida, a gente considerou que essa fase de vida do consumidor aí dos 25 a 39 anos, ela é considerada como um período de transição e de crescimento significativo. Então a gente separou aí algumas fases de vida como o desenvolvimento pessoal que elas significam muito nesse período, né? Então a gente separou a estabilidade financeira, relacionamentos e família, autoconhecimento e amadurecimento, desafios e pressões e assim por diante, né? Sempre levando em consideração que é um período de transição, crescimento e descobertas na fase aí do ser humano. No dia típico, na rotina desse consumidor, a gente separou ele bem por manhã, tarde, noite e noite tardia, né? Levando em consideração aí que pode variar muito, dependendo do perfil dessa pessoa, desse consumidor. Na parte da manhã, ele geralmente esse perfil de consumidor ele está totalmente voltado ao trabalho, ou também a gente identificou que tem pessoas que deixam aí para se exercitar, fazer algum exercício físico na parte da manhã, né? Na tarde, ele está totalmente relacionado e envolvido com o seu trabalho, né? Algumas das vezes ele libera aí um espaço de tempo para alguma socialização, né? Seja com colegas de trabalho, amigos ou familiares. Na parte da noite, né? Após o término do seu expediente, essa pessoa, ela geralmente ela deixa para realizar alguma atividade de lazer ou algo relacionado ao autodesenvolvimento, né? Sempre levando mais em consideração um tempo para si, né, um tempo livre no seu dia a dia. Na noite tardia, essa pessoa ela geralmente deixa para programar a rotina do dia seguinte e ir se preparando para dormir, né, levando em consideração que esse perfil de consumidor ele sempre é uma pessoa atarefada, uma pessoa ocupada. É, a gente tem que levar em consideração que a fase dessa pessoa de 25 a 39 anos, ela depende muito do perfil, depende muito das circunstâncias individuais e dos hobbies e preferências pessoais dessa pessoa. Aqui a gente separou algumas informações quantitativas, né? Pegando como fonte aí o IBGE, a gente chegou na conclusão que dos 25 ou 39 anos ocupa uma parte da população de 25%, tá? Então é um bom nicho de mercado para se explorar, é uma boa parte da população brasileira, né? Falando um pouco sobre a persona, né? Fazendo a descrição dessa persona, a gente escolheu um nome para ela e uma idade específica para conseguir ser o mais conclusivo possível, o mais específico possível. Então a gente separou algumas informações como falando mais adentro, né? Mais sendo mais específico nesse assunto em relação à personalidade, estilo de vida, interesses e hobbies, né, comportamento do consumidor, metas e motivações e suas principais influências. A gente considerou que esses 6 aspectos aí, eles são muito importantes na hora de descrever essa persona e ter algum produto para representar ela no mercado, né? A gente selecionou essa imagem aí do senhor André Ricardo, né, levando em consideração que ele é uma pessoa de 32 anos, bem-sucedida, um empresário, uma pessoa ocupada no seu dia a dia. As 3 marcas mais desejadas, levando em consideração esses últimos aspectos que a gente citou, ele tem bastante apego pela Apple, né, por ser uma marca assim representativa no mercado, com um design elegante e ter levando em consideração o estilo de vida, né, dessa persona. A gente elencou também que ele é consideravelmente apegado à Lacoste, né, uma marca de roupa é, muito conhecida no mercado no âmbito mundial. E por levar em consideração que o André ele tem um perfil de vida saudável, a gente botou aí que as 3 principais da marca dele, as 3 principais marcas dele, além da Apple, Lacoste, ele também é apegado à Max Titanium, que é uma marca de suplementos, né, do mercado brasileiro, justamente por ele representar esse modo de vida saudável. As necessidades de compra dele, por ele ser um perfil adulto, ele passa pelas 3 necessidades, as 3 etapas, né, de necessidade que uma pessoa passa na sua vida, seja ela a necessidade de reposição, a necessidade funcional e a necessidade emocional. O processo de tomada de decisão, a gente leva em consideração que ele pode muito bem realizar compras de forma online ou então sendo influenciado por um ambiente de compra, né, um shopping ou alguma loja, algo do gênero assim. É,
Em relação à descrição de como esse consumidor se informa, a gente levou em consideração por ele ser uma pessoa assim relativamente jovem, né? Ele leva muito em consideração recomendações de influencer e através dos meios de comunicação tradicionais. Bom, agora falando um pouco sobre o capítulo 2, em 1970 a gente escolheu uma propaganda da marca Coca-Cola, que o produto seria o seu refrigerante, né? Ele falava um pouco sobre os comerciantes, os comerciais falavam sobre mostravam pessoas se divertindo, aproveitando momentos de felicidade, enquanto desfrutavam de uma Coca-Cola. Em 1980, a gente escolheu a marca Apple do produto Macintosh. O comercial retratava uma mulher correndo com um martelo para destruir uma tela gigante, que representava uma figura autoritária, trazendo uma ideia de inovação na época. Em 1990, a gente identificou uma propaganda da Nike de tênis esportivo. Na época, a Nike lançou uma propaganda Just Do It, estrelando o jogador de basquete Michael Jordan. Deixa eu passar. Em 2000, a gente também identificou a marca Apple no lançamento do iPod, em que mostrava pessoas desfrutando do aparelho, escutando músicas. Em 2000, a gente identificou uma propaganda do Google, mostrando o Google Search, que como essa ferramenta mudava a vida das pessoas. Em 2020, até hoje, 2023, a gente escolheu uma propaganda da Nike, a propaganda You Can't Stop Us. Pode passar. E na nossa análise, a gente notou que, como todas as outras áreas, a publicidade e o marketing também tem evoluído ao longo das décadas, principalmente acompanhando as mudanças transformações do consumidor da sociedade. E uma das mudanças mais notáveis que a gente conseguiu considerar aqui foi a publicidade direcionada ao consumidor adulto ao longo do tempo, a adaptação aos novos avanços tecnológicos. Ou seja, como nas décadas de 70 e 80 o principal meio de comunicação de massa eram os comerciais de TV e rádio, esses eram os meios de comunicação predominantes que os setores de marketing e publicidade focavam. E hoje em dia é muito mais tomado pela questão das redes sociais, os smartphones, os computadores, a gente consegue perceber principalmente essas propagandas mais curtas, como no TikTok, nos stories do Instagram e também nos anúncios do YouTube. Pode passar? E com isso, esses comerciais começaram a ser adaptados para essa também linguagem mais informal, para o. Pera aí, velho. Me confundi tudo aqui. Tu consegue cortar? Eu E nos últimos anos, com o crescimento desse uso dos celulares, a gente conseguiu ver esses vídeos curtos se tornando mais populares, como foi citado anteriormente. Com essa linguagem se tornou ainda mais visual e impactante, com narrativas rápidas, uma abordagem mais personalizada direcionada a segmentos específicos de público. Apesar dessas mudanças significativas na linguagem, a gente consegue ver que tem elementos que permanecem constantes, como o de despertar emoções nos consumidores. Além disso, outros aspectos que se mantém é a necessidade de transmitir os benefícios e as características dos produtos de forma clara e persuasiva, porque não adianta também a gente fazer uma propaganda que seja muito emotiva, mas que não traga necessariamente os benefícios dos produtos ou serviços que estão sendo uh, feitos a propaganda. Pode passar? Em resumo, a gente pode dizer que a publicidade e o marketing estão em constante adaptação, há avanços de novos meios de comunicação e principalmente nos usos deles pela área de marketing, a incorporação de novas tecnologias para criar mensagens persuasivas. Linguagem e estilo são muito adaptáveis ao longo do tempo e também de acordo com o público-alvo. E a relação com emoções e benefícios dos produtos permanecem elementos constantes na área da publicidade, relacionando assim com o conteúdo proposto na disciplina, principalmente no primeiro módulo, onde a gente estuda muito de teoria de necessidades, aspectos comportamentais de grupos e experiências do usuário. Então, esse foi o ponto principal que a gente conseguiu relacionar essa análise com o conteúdo da disciplina. Tá, parei de gravar.